Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe aí, nos ilumine. Estamos aí iniciando mais um estudo aí, né, pelo Amigos do Caminho. Hoje nós vamos fazer o estudo de mediunidade. A gente vai tirar essa próxima hora aí para estar conversando, né, sobre temas ligados à mediunidade, aproveitando aí, né, o nosso momento, o nosso tempo e trazendo, né, alguns conceitos, né, respondendo algumas questões que vierem aí através do nosso Instagram. E a gente hoje, né, a gente vai falar um pouco mais de uma maneira mais generalizada, né, sobre o estudo da mediunidade, né, por que se estudar a mediunidade, né, por que desenvolver, né, a sua mediunidade, lembrando que a mediunidade é uma faculdade que é inerente em todos nós. Boa noite, né, boa noite aos companheiros que chegam. Lembrando que a mediunidade ela faz parte, né, da nossa condição humana, né, a mediunidade é a capacidade que cada um de nós tem de perceber as inteligências encarnadas e desencarnadas, o mundo espiritual e aquilo que está à nossa volta, né? Que vai refletir através de impulsos, de sentimentos, de sensações, né? De pensamentos. Né? Lembrando que através da mediunidade nós vamos despertar, né, na gente a nossa sensibilidade para o mundo maior, para a espiritualidade. E hoje a mediunidade é uma grande ferramenta aí de desenvolvimento, de aprimoramento, de melhora espiritual. Né? O nosso grande objetivo aí, né, despertando a nossa sensibilidade, é nos tornar pessoas melhores. Né? O Kardec ele fala para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os médiuns, né, eles são os verdadeiros emissários, né, da luz, quando, né, eles buscam o aprendizado, quando eles buscam o trabalho no bem, né, e médio é todo aquele que vai perceber, né, a influência dos espíritos de alguma forma. Então, todo mundo que percebe alguma influência espiritual, todo mundo que sente, mesmo que seja de maneira inconsciente, né, está ali categorizado enquanto médium, né, está ali categorizado enquanto um companheiro que está dentro do campo aí das percepções, né, dos entendimentos aí mediúnicos. Vamos lembrar, né, que quando a gente está falando de mediunidade, a gente está falando, né, da prática da mediunidade. Né? Nós estamos falando ali do desenvolvimento, né, das nossas percepções, da capacidade da gente escutar, da gente ver, da gente sentir, da gente perceber, né, as energias do plano espiritual. Né? Os companheiros desencarnados estão à nossa volta, estão conosco, estão se movimentando o tempo todo perto de nós, atraídos, né, pelos nossos pensamentos, pelas nossas buscas, pelos nossos desejos. E o médium vai ser aquela pessoa, né, que vai receber as influências e vai transmiti-las, né, dando a elas, é claro, a sua contribuição, né, porque a mediunidade normalmente ela está ligada a aquilo que o médium tem também, né, que é chamado lá dentro do estudo de mediunidade de conteúdos anímicos. Né? Nós vamos ter vários fenômenos mediúnicos aí, né, principalmente os fenômenos que a gente chama de fenômenos de efeito físico, né, e os efeitos intelectuais. O que são fenômenos de efeito físico na mediunidade? Seriam batidas, barulhos, movimentos, né, arrastar de móveis, objetos que caem, são todos aqueles fenômenos que são visíveis, né, que são palpáveis. Um barulho que você escuta, um ranger, uma batida, eles são chamados de fenômenos de efeito físico, né, porque eles têm ali uma influência física perceptível. Né? Os fenômenos de efeito intelectual, né, que eles chamam, são a mediunidade no campo do que? Das ideias, do pensamento, a psicografia, a psicofonia, que é quando o espírito utiliza ali da boca do médium para poder expor as suas ideias, os seus pensamentos, a sua realidade. Né? E através disso ele consegue ensinar, né, quando ele tem condição para isso. Ele consegue aprender e ser auxiliado também, quando ele tem necessidade de aprendizado. Né? E ele consegue interagir com aqueles que estão ali, né, dentro daquele determinado ambiente, seja uma reunião mediúnica, seja uma reunião privada, seja uma reunião familiar, né, onde os espíritos irão se manifestar dentro da capacidade perceptiva de cada médium. Né? Cada médium ele vai conseguir perceber, sentir e transmitir, né, as impressões que ele tem do mundo espiritual
de maneira ali bem limitada dentro ali do seu contexto, dentro ali das suas capacidades espirituais, né? E é bom a gente estar lembrando disso, porque o fenômeno da mediunidade muitas vezes ele vem, né, com uma alga ali de misticismo, né, de mistério, né, e muitas pessoas, inclusive muitos médiuns, fazem questão até de, vamos dizer assim, alimentar, né, esse mistério, alimentar essa alga aí de algo fantástico, de algo sobrenatural. Né? E o Kardec ensina pra gente que a mediunidade ela é inerente ao ser humano, ou seja, ela faz parte da gente. Todos nós, em algum momento, né, em algum nível, possuímos uma percepção espiritual, né? Desde a intuição, né, daquela sensação que às vezes a gente sente, aquele calafrio, aquela sensação de uma inquietação que você não sabe de onde que vem, né? Até os fenômenos mais famosos, aí, como a psicografia, a vidência, né, que é uma das mediunidades mais interessantes, né, em alguns aspectos, e também às vezes assustador, né, porque muitas vezes você vê coisas que te assustam, né, porque você vai ver um mundo espiritual e você vai ver um mundo espiritual, né, com todas as suas facetas, sejam elas iluminadas e positivas, né, que existem, mas também vai permitir que você perceba as realidades espirituais ali dos companheiros que estão sofrendo, que estão atormentados, né, que estão vagando, né, pelos nossos ambientes, porque a maioria dos espíritos encarnados, né, segundo a gente sabe, ficam muito próximos da Terra, né, eles ficam muito perto aqui do nosso ambiente, porque eles estão ainda presos a vibrações de baixo nível, né, de baixo padrão espiritual, e esses espíritos não conseguem se libertar, né, desses ambientes, eles não conseguem sair daquilo que a gente chama de onda mental inferior, né, eles estão ali sempre presos ali naquela energia. E quando a gente fala de mediunidade, né, vamos lembrar também que a gente tem que falar um pouco do médium também, né? Quem é o médium? Né? É alguém dotado de faculdades superiores? É alguém que superior a médium? É um espírito iluminado? Não, né? O médium é alguém comum, né? Com acertos, com erros, apenas com uma percepção mais aguçada no campo da sensibilidade, né, espiritual, e que deve, né, por causa disso, se vigiar, se observar, né, ser mais atento a si mesmo, aos ambientes onde ele entra, onde ele frequenta, para evitar, né, de ser, vamos dizer assim, enredado, manipulado, né, pelas energias inferiores. Né? Para quem está chegando, nós estamos falando de mediunidade, né? Hoje o nosso estudo é aberto para as perguntas, né? Perguntas e respostas. Então quem quiser perguntar qualquer coisa sobre mediunidade, digita aí para nós aí que dentro da nossa capacidade, é claro, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Só Deus, né? A gente vai conversando sobre isso. Né? A gente vai conversando sobre essas questões da mediunidade. E o que acontece? Né? A grande questão da mediunidade é como utilizá-la, né? Como ser um bom médium, né? Como ser um instrumento ali de auxílio para aqueles que nós amamos, estejam eles no mundo espiritual ou no mundo material, entre os encarnados. O que eu posso fazer de útil para ajudar tantos companheiros aí que estão precisando de ajuda, né? Quando você fala de mediunidade, acende-se muitas questões, muitas dúvidas, né? Muitas pessoas têm o interesse de saber mais, principalmente sobre seus parentes, sobre aquelas pessoas que elas amam, né? E às vezes buscam os médiuns, né, nessa esperança, nessa expectativa de ter uma informação, de ter uma notícia, de ter um porquê. E a gente fica, né, os médiuns, né, pelo menos falando de mim, né, uma coisa que a gente trabalha muito com os médiuns é para que eles não se frustrem e nem que eles tentem, né, atender a todos, porque é impossível atender a todos, né? Nós não damos conta, né? Somos seres humanos, né? Para aqueles que estão chegando, né, para a gente repetir de novo, nós estamos falando sobre mediunidade. Hoje o tema, né, é aberto, aí quem quiser perguntar, quem quiser falar, né, quem quiser trazer alguma experiência aí, quiser dividir com a gente, assim, vai ser muito bem-vindo. Tá? Nós estamos aqui falando do fenômeno mediúnico, né? Os espíritos falam que nós estamos vivendo a era da mediunidade. É um momento em que as nossas percepções espirituais estão se aguçando, estão se abrindo, estão se dilatando, né? E a gente vai começar a perceber o mundo, que é uma das características do mundo de regeneração, de uma maneira bem diferente. Jesus mesmo falava isso, né? Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? Ele fala isso lá no Atos dos Apóstolos, né?
Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento de despertar do espírito, um momento de acordar, né, o nosso espírito. Né? Então, essa amiga Renata aqui está perguntando se é preciso desenvolver a mediunidade. O desenvolvimento é o que? É a melhoria, é o aprimoramento. Né? Então, tudo na nossa vida concorre, né? Tudo para a nossa vida se movimenta em direção a ser aprimorado. Então, o desenvolvimento da mediunidade está ligado diretamente com a prática. Né? Como é que eu vou praticar a minha mediunidade? Eu vou colocar um turbante na cabeça, uma mesa e atender os outros? Né? Tem gente que pratica a mediunidade assim. Né? A melhor forma de praticar a mediunidade é a gente aprender a ser canal. O pessoal que é esotérico, eles não gostam muito do nome mediunidade, acho que é para separar, né? Que fala que não é espírito. Então eles usam muito o termo canalizar. Né? E a ideia do canalizar, ela é meio despersonalizada, né? Porque parece que você está, né, canalizando algo que, né, que é dos outros. Mas, na verdade, né, a gente vai desenvolver a nossa mediunidade exercitando. E como que a gente vai ser um bom médium? O melhor médium é o médium da palavra. O melhor médium é o médium da visão, é o médium da escrita. O melhor médium é o médium que tem mais fenômenos, que vê mais espíritos. Não, o melhor médium é o médium da prática. Mãos que se movimentam, trabalhos que se fazem. Você vai conhecer o trabalho mediúnico de alguém através do quê? Daqueles que ele consola, daqueles que ele ergue, das bocas que ele alimenta. Você vai conhecer o desenvolvimento da mediunidade à medida que nós vamos nos tornar instrumentos para a distribuição do amor. Então, muitas vezes o médium ele não vai ter recursos para fazer a caridade, então ele vai receber o recurso, ou seja, o prato de comida, o saco de arroz, ele vai passar aquilo para frente. Ele está sendo um médium da doação. Ele vai receber, as amizades, as portas que podem se abrir, e ele vai encaminhar aqueles que precisam para essas portas. Ele está sendo um médium, ele está sendo um intermediário, ele está desenvolvendo as suas características especiais, vamos dizer assim. No campo da percepção, para a gente perceber mais, quando a gente fala assim no desenvolver, a gente está falando assim, eu quero enxergar os espíritos, eu quero escutar os espíritos. E eles falam para a gente que para a gente perceber melhor o mundo espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a olhar para nós mesmos. Primeiro nós temos que ter um senso crítico, amoroso sobre nós mesmos. O desenvolver um senso crítico amoroso. O que é um senso crítico amoroso? É um senso crítico que nos olha com realidade, sabendo aquilo que nós temos, aquilo que nós não temos, mas com amor, com afeto. Senso crítico afetuoso. Esse é o grande segredo para a gente poder conviver nessa era que nós temos hoje. Ou seja, eu vou criticar com afetividade. Eu vou olhar com olhos de quem gosta, com olhos de quem compreende, com olhos de quem entende. Como discernir se é mediunidade ou somente obsessão? Uma obsessão também é um fenômeno mediúnico. Você tem ali uma inteligência, um espírito, encarnado ou desencarnado, porque existem obsessões de encarnado também. São as famosas relações tóxicas. São processos obsessivos. E a característica da obsessão é que ela é dominadora, ela é incisiva, e ela não aceita questionamento. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu conheço a história de um companheiro nosso que era médium, ele chegou para fazer curso com a gente lá na Casa Espírita. E aí, conversando comigo, ele me dizia o seguinte: Marcelo, é o seguinte, eu estou psicografando aqui todas as noites, eu acordo 1h da manhã e fico até às 5h da manhã psicografando. E aí, e isso é uma coisa de todos os dias, ele falava assim que quando ele não levantava para psicografar, ele ficava enjoado, ele passava mal, ele sentia dores no corpo, ele ficava como se alguém estivesse chamando ele o tempo todo, então ele levantava de madrugada e passava a madrugada dele toda psicografando. E aí, ele estava achando que aquilo ali era o comportamento dos espíritos de luz. Aí não foi começar não, os espíritos de luz não constrangem ninguém. Um espírito equilibrado não vai me acordar de noite para me obrigar, a peso de sofrimento, ou se eu não fizer eles vão me apertar ali, a fazer uma psicografia. Então o que estava acontecendo com esse irmão? Ele estava dentro de um processo mediúnico, ele tinha uma percepção mediúnica de um espírito desequilibrado, que queria exercitar ali a psicografia o tempo todo.
Então, e o que eram as mensagens que esse espírito passava? Eram mensagens confusas, sem pé nem cabeça, né? Era um texto que começava, não tinha fim, depois já começava a falar de outra coisa, reclamações, né? O espírito ficava escrevendo reclamações o tempo todo. Por que ninguém gosta de ninguém? Por que ninguém é assim? Por que as pessoas são ruins? Por que sei lá o quê? Por que o mundo? Por que isso? Por que aquilo? Por que as pessoas traem, mentem? Você vê o espírito, ele estava com tanta ânsia de falar de si, das suas dores, e que ele encontrou um médium, né, uma pessoa que tinha uma percepção, e ele ficava lá escrevendo com aquela pessoa a noite inteira. Não tinha nada de útil naquela psicografia. Né? E ele estava constrangendo o companheiro a, né, repetir aquela questão. E existem outros tipos de mediunidade, muitas vezes, né, são o quê? São os nossos vícios. A maioria dos vícios são processos mediúnicos. Né? Então eu estou aqui em casa, né, e do nada dá aquela vontade de beber uma cachaça. Eu levanto, vou lá e bebo. Muitas vezes eu estou ali sendo constrangido com inteligência, né, que foi lá e me deu um toque. Marcelo, bebe uma lá. Porque quando eu bebo, ele sente também. Da mesma forma para o sexo, para o poder, para a arrogância, para o dinheiro, para a vaidade. Né? E se é uma criança de 9, 10 anos, depois vai passando, certo? Não é só alguma influência, aí tem que ver o conteúdo que a criança está percebendo. Por exemplo, a criança ela pode perceber um espírito. Né? As crianças podem ser médiums. Mas o que a criança está percebendo? Ela está percebendo, ela está conversando com alguém? Ela está percebendo algum espírito que está falando alguma coisa com ela? Então nós teríamos que analisar isso aí. O que o espírito está falando? O que ela está percebendo? O que ela está sentindo? O que está acontecendo? Né? Porque o fenômeno mediúnico ele pode ser analisado de acordo com aquilo que ele está produzindo. Né? Então o que a gente pode entender sobre isso? Por exemplo, eu quando era criança eu vi os espíritos. Beleza. Por que eu vi os espíritos? O que estava acontecendo ali? Tinha qual contexto? Os espíritos estavam lá para conversar comigo, para me ensinar, para me ajudar, para me... Tinha um contexto. Né? Ou os espíritos estavam lá só para me assustar toda noite? Para aparecer lá, ficar me olhando lá sem fazer nada. E qual que é o objetivo disso? Aí nós vamos ver que já tem alguma outra coisa para ser lidado. Então nós temos que saber o que está acontecendo. Né? Na infância, principalmente até os 7 anos de idade, as crianças veem mais. Né? Quando elas continuam percebendo, é porque é uma mediunidade que vai durar talvez o resto da vida toda da pessoa. Né? Mas aí nós temos que entender, de novo, o que a criança está percebendo. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, o menino não dorme, o menino está inquieto. Nem sempre isso é mediunidade. Né? Muitas vezes a mediunidade está associada, né, com alguns transtornos, transtorno do sono, né, dislexia, autismo, um monte de coisa, que às vezes a mediunidade em si pode ter alguma mediunidade, mas não tem a ver. Né? Então, quando a gente sabe que é mediunidade 100%, ó, tem alguém aqui falando comigo. Tem um homem aqui dentro do meu quarto, tem uma mulher aqui dentro do meu quarto. Essa pessoa está me dizendo isso. Tem uma pessoa muito feia aqui. Ó, eu estou tendo um sonho que tem uma pessoa atrás de mim. Aí nós temos ali um contato mediúnico. A mediunidade, né, muitas vezes as pessoas têm uma percepção espiritual, que é diferente da mediunidade. É um tipo de mediunidade? É, mas não é tão profundo. Então a gente tem que ver o que é. Trabalhei muitos anos como médium em São Paulo, mas alguns anos não tenho frequentado nenhum centro espírita. Mas sinto que utilizo a minha mediunidade no dia a dia e no trabalho. Sim, claro, nós somos médios o tempo todo. Né? Médium não é só aquela pessoa que senta na mesa e recebe um espírito lá durante 15, 20 minutos, né? O espírito é doutrinado, vai embora, acabou. Isso ali é um dos tipos de mediunidade. Né? Se a gente for analisar as obras espíritas, a gente pegar lá o livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico, né? Psicografia do Chico Xavier pelo André Luiz, pelo espírito André Luiz, nós vamos notar que o fenômeno mediúnico acontece o tempo todo. Então agora que eu estou conversando com vocês, pode ter certeza, eu estou sob influência de algum companheiro espiritual. Né? A minha onda mental, na hora que eu comecei a fazer o estudo, estava num nível. Agora já tem outra. Por quê? Porque eu estou sentindo aqui, né, vamos dizer assim, a infusão, né, a energia espiritual de um companheiro que está me dando ritmo, que está me dando facilidade, né, para poder responder, para poder entender as coisas. Aí nós vamos ter uma mediunidade indireta. Não é o espírito está falando através de mim, mas eu estou sentindo que é uma influenciação. Existe uma influenciação positiva. Como pode existir uma negativa também, dependendo do objetivo que a gente tiver aqui, né, conversando. Mas assim, a casa espírita é o ótimo lugar para se trabalhar a mediunidade, mas não é o único. Né? Então a gente tem que lembrar sempre isso. Casa espírita, a mediunidade na casa espírita é como você trabalhar um médico no hospital. Né? Você vai ter ali ferramentas muito interessantes de trabalho, mas você não vai ter todas. E você não precisa de estar sempre no hospital para exercer a sua medicina. Os meus amigos médicos aí sabem muito bem. Né? Você é médico em qualquer lugar.
No hospital você vai ter mais ferramentas, você vai ter uma especificidade de trabalho que talvez você não vai ter na rua, no seu consultório, mas são situações diferentes e o trabalho vai acontecer. É a questão, se eu não estou trabalhando numa casa espírita, então que você trabalhe para ser um médio do amor, um médio da compreensão, um médio da harmonia, que é o intermediário do bem. Tinha um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é o Arão. O Arão é das encarnações. O Arão, para quem não sabe, vou contar a história do Arão aqui para vocês. O Arão ele é o irmão do Moisés, Moisés, famoso Moisés. E o Arão foi o primeiro sacerdote, ele foi o primeiro levita, porque ele era da tribo de Levi e tem um monte de história religiosa. O Arão é a encarnação, uma das encarnações do Liel. Vou contar para vocês. O Liel foi o Arão. E o Arão tinha uma característica muito interessante na literatura rabínica, que é uma característica do médio do entendimento. O que acontecia? Conta-se que o Arão era aquele indivíduo que quando duas pessoas brigavam, o que ele fazia? Ele ia até uma das pessoas e falava assim, fulano, o ciclano lá pediu para me conversar com você, que ele brigou com você, mas ele está errado, ele está querendo pedir desculpa, mas ele está com vergonha, ele não sabe como é que ele pede desculpa. Ele falou assim que você estava certo em tudo, mas que ele gosta muito de você, que você é uma pessoa fantástica, mas que ele não sabe se aproximar para te pedir desculpa, porque ele está com vergonha. E aí ele depois ia no outro e falava a mesma coisa. Meu irmão, nosso companheiro lá, conversei muito com ele, ele me chamou, ele falou comigo que você tem que desculpar ele, porque ele gosta demais de você, e você que estava certo, mas ele não sabia, ele não sabe nem como falar daquele assunto, ele está até com vergonha de falar disso de novo com você, Mas ele está querendo de todo jeito fazer amizade com você de novo, você desculpa ele, mas não fala mais nesse assunto com ele, não. Então ele era aquele companheiro que trabalhava a mediunidade do bem, ou seja, ele é o intermediário do consenso. Enquanto nós temos pessoas que vão lá e vão falar assim, fulano, isso mesmo, o cara falou mal de você mesmo, outro dia eu mesmo vi, que está sendo no meio das trevas. O Arão era o médio do quê? Do consenso, do equilíbrio. Então ele ia lá e se desculpava em nome de um e de outro, e os dois saíam todos felizes e amigos de novo, achando que um tinha pedido desculpa para o outro. E como ele comprometia de não falar mais no assunto, aquilo passava. Isso é um trabalho mediúnico. Você está sendo intermediário do quê? Dos conteúdos positivos. Então, muitas vezes, as inteligências desencarnadas estão esperando que você, médium, seja intermediário do quê? Da pacificação, da compreensão, do entendimento, do prato de comida. Então, não percam as oportunidades que o universo nos oferece de fazer o bem. Dá para trabalhar, sim, muito a mediunidade. A mediunidade não é só perceber espírito. O perceber espírito é um dos aspectos da mediunidade. É muito legal, eu gosto. Então, quando eu vejo um espírito, por quê? Porque não é um ambiente apropriado. É um ambiente para você ter uma incorporação, uma reunião de manifestação direta do espírito, é dentro de uma reunião mediúnica na casa espírita. Aqui dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa eu posso até ver os espíritos, bater um papo mesmo. Voltou? Voltou aí, gente? Tinha travado aqui, voltou. Mas uma incorporação direta, isso não acontece dentro dos nossos lares, aqui deu uma parada e voltou. Dessa internet, a internet aqui tá uma beleza, Deixa eu ver se melhora aqui. Isso é coisas da internet, tá bom? Mas Deus quiser vai melhorar. Vamos ver se, quem sabe, colocando mais pra cá um pouquinho melhora. Aí fica mais perto do roteador, O segredo é o roteador, Melhorou? Então, gente, nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando aí de educação mediúnica, Então, assim, nenhum médium, ele precisa da passividade em qualquer lugar. Normalmente, quando isso acontece, é porque o médium tem algum estado de desequilíbrio. Tá? Não vejo a palavra desequilíbrio como pejorativa. Muitas vezes a pessoa está passando alguma dificuldade, algum problema, e ela se descontrola, ou então ela não aprendeu ainda a lidar com a mediunidade. Então é muito comum, São quadros muito dolorosos, muito agressivos. Antes era bem mais comum, Eu lembro, muitas vezes a gente estava na casa espírita, chegava companheiros, os companheiros caíam no chão, rolavam, gritavam, esperneavam, E ali debaixo ali de um ataque espiritual. Hoje isso já é menos comum, graças a Deus, Talvez porque a gente já está com um nível de compreensão maior, Reconhecimento de um erro, pedir perdão é forma de trabalhar a mediunidade, é forma de trabalhar a vida, minha amiga? Mas a gente que tem que reconhecer o erro, Porque muitas vezes a gente fica esperando que o outro reconheça o erro dele, E isso não nos pertence, tá? Esperar o reconhecimento de um erro
no bem e foi embora. Né? Porque normalmente isso aí demanda paralisar a gente por causa do outro. Né? Então a gente não pode fazer isso. Né? Mas a gente reconhecer os nossos próprios, aí sim, né? Com certeza. Melhorou, gente? Tá? O pessoal tá falando que tá travando. Né? Se não tiver, dá um sinalzinho pra gente aí que tá funcionando e tal, porque senão a gente fica meio perdido aqui também. Né? Nós estamos vendo aí que tá tendo dificuldade, né? Mas isso aí faz parte do processo eletrônico. Mas, né, sobre essas questões aí que a gente está falando de mediunidade, a gente sempre... uma coisa que a mediunidade ajuda muito é o contato com a espiritualidade. Né? Contato com os amigos espirituais. Ah, tá. Só a gente falou que isso não precisa acontecer. Quando o médium está educado, isso não vai acontecer mais. Né? Isso normalmente é um momento em que o médium não está dando conta. Né? Quando ele incorpora em qualquer lugar. Normalmente isso é para médium iniciante, para pessoa que ainda não sabe lidar com a mediunidade. Com o tempo, a gente adquire controle, né? E aquilo deixa de acontecer. Tá? Isso aí é questão mesmo da prática. A prática gera, né, o controle. Como diria o Emmanuel, a disciplina se traduz na espontaneidade. Ou seja, tudo aquilo que eu faço de maneira disciplinada, que eu faço me disciplinando, ou me obrigando às vezes, amanhã eu vou fazer de maneira natural. Disciplina se traduz na espontaneidade. Alguns centros não permitem incorporação, então está no trem errado com esse centro. Né? Porque isso aí está dentro da base doutrinária da doutrina espírita. Então é a mesma coisa que você ir na igreja católica, o padre falar que não vai ter missa. Não tem um trem errado ali. Né? Então, assim, se isso está acontecendo, eu recomendo que procurem outra casa espírita. Né? Porque isso aí, né, só se tiver alguma coisa muito específica. Por exemplo, às vezes a casa espírita para a atividade mediúnica para poder fazer uma reciclagem, para poder estudar, para poder... Né? Aí é uma coisa. Mas não proibir que o médium, que o espírito se manifeste, é um trem errado isso aí. Isso aí normalmente isso é tirado da cachola de alguém, né? E a pessoa começa a fazer isso. Mas se você pegar as obras do Kardec, tem nada disso, não. Né? Então a manifestação mediúnica, ela não deve ser proibida, ela deve ser disciplinada, é diferente. Proibir é uma palavra muito fora de sentido na doutrina espírita, tá? Porque a doutrina espírita não é proibitiva, a doutrina espírita ela é explicativa, a doutrina espírita ela é racional, então você tem que ter uma explicação racional para isso. Qual que é a explicação, né, do fenômeno que é a base da estrutura da doutrina espírita, que é a mediunidade ser proibido? Ou ninguém está preparado, ou não tem médios ali que estão dando conta, então quem vai estudar tem que ter um motivo. Tá? Então, a gente tem que ver isso. Se proíbe por se proibir, tem um trem errado. Então, melhor, como eu falei, melhor procurar outro grupo espírita mais equilibrado aí que possa, né, trabalhar essas questões. Né? O que acontece muito é que a mediunidade gera medo nas pessoas. Então, assim, falar de mediunidade é difícil, né? Os próprios espíritos ficam com um monte de dedos, assim, como se fosse um trem que devia ser escondido, né? Então, assim, a gente está aqui com outro objetivo. Né? O meu objetivo aqui é falar tudo que tiver de falar da mediunidade aí, porque é uma das coisas mais lindas da doutrina espírita. Não tem nada mais bonito do que você ver um companheiro desencarnado que ele fala que te ama, né? Que ele te traz o consolo da amizade dele. Né? Você não vai impor regra para amizade, você não vai impor regra para um espírito que vem te abraçar, né? Que vem te incentivar a trabalhar no bem. Você não precisa impor regra nisso, não. Você impõe regra para um espírito doente, desequilibrado, agressivo, violento, viciado. Né? Então os espíritos iluminados, eles não têm horário para se comunicar, não. Eles não têm pudor de se apresentar e de ajudar, desde que, né, não seja uma coisa que nos constranja. Então o espírito de luz não vai vir aqui na minha casa na hora que eu estiver almoçando, ou vai vir aqui, talvez vai, né, mas ele não vai ficar aparecendo, ou não vai, né, ele não vai vir aqui na hora que eu estiver dormindo, né, só se for para me levar em desdobramento para algum lugar, né, mas eles podem participar, eles nos visitam, né, só que eles têm um senso muito apurado de educação, de respeito, né, e sempre eles têm um objetivo. E o objetivo dos espíritos hoje é transformar o fenômeno mediúnico em algo cada vez mais comum. Não comum no sentido, né, de baixo nível, mas comum no sentido que nós comecemos a acreditar nas nossas percepções espirituais. Né? Sem que a gente queira virar oráculo, né? Porque às vezes o defeito do médium é querer ser oráculo, né? Querer responder para todo mundo aquilo que não é para ele saber, que ele também não sabe, aí ele fica chutando para parecer que ele é um vidente. Né? É muito diferente médium de vidente. Tá?
Quando eu falo vidente, é aquela pessoa que fica lá adivinhando o futuro dos outros, com quem vai namorar, com quem vai casar, se o emprego, se tem algum espírito ali, isso aí é evidência. Isso aí não é mediunidade. Os espíritos de luz, o objetivo deles com a mediunidade é o que? Consolar e instruir. Não é fazer a fofoca do dia, não é contar o casinho da semana. Os espíritos de luz, o objetivo deles não é falar para o Marcelo com quem que ele vai namorar. Nem falar por que a Dona Maria tem inveja do Marcelo. Coitado de você, porque a Maria tem inveja de você. O Espírito de luz não faz isso, não. Os Espíritos de luz nos convidam o quê? A renovação, o trabalho e a caridade. Então, comentários descaridosos não é de Espírito de luz. Boa noite, bem-vinda, velho. Tudo bem? Nós estamos falando aqui de mediunidade, nós estamos aqui abertos aqui a perguntas e respostas. Quem quiser perguntar aí, como diria lá os amigos espirituais, fala o que vier no seu coração. Das coisas que eles gostavam, mas eu via cheio de dúvidas. Se quer perguntar, fala o que vier no seu coração. Muitas coisas eles respondiam, outras coisas falam assim, isso aí você não tem inteligência para entender isso. Não, meu filho, você tem que... Só quando você estiver no mundo espiritual você entender esses negócios aí. Isso aí tá um pouco acima da média humana aí, o seu cérebro não vai absorver, não. Mas... dentro daquilo que nós damos conta, os espíritos estão sempre dispostos a nos ensinar, desde que a gente se esforce, desde que a gente busque, desde que a gente tenha um objetivo nobre daquilo que a gente está aprendendo. O que eu quero saber dos espíritos? O que eu quero conhecer? O que eu perguntaria para os amigos espirituais? Já parar para pensar nisso? Muitas pessoas pensam, a maioria das pessoas, por que eu sofro? Por que eu não arrumo namorado? Por que eu não ganho dinheiro? Por que dá tudo errado na minha vida? Essas perguntas, as respostas já estão na nossa própria existência. Aquilo que nos falta é aquilo que eu preciso valorizar. Se os meus problemas são no relacionamento afetivo, é porque talvez eu tenha que transformar a minha forma de entender o que é relação afetiva. Se os meus problemas estão no campo do dinheiro, talvez eu tenha que lidar e modificar a minha percepção acerca do ganho, do lucro, do valor. Se o meu problema é na família, talvez eu tenha que ressignificar, reentender a minha valorização dos meus entes queridos. O médico curador, se for curado, por exemplo, quando o médico estiver almoçando, ele pode se negar a atender a pessoa, ou pedir que a pessoa aguarde ou largar o que está fazendo e ir atender. Ele pode fazer qualquer um desses aí, porque ele tem livre-arbítrio. Mas vamos imaginar o seguinte, para um médium, desse sentido, um médico curador, ele necessitaria estar no ambiente da casa espírita para dar um passo para a pessoa. Ele pode combinar com a pessoa um horário lá para ir na casa espírita, para eles conversarem, porque dificilmente ele vai fazer um trabalho de cura ali no meio da rua, apesar que o Chico já deu passo no meio da rua. Mas ali foi um momento que o Chico deu o que ele achou que ele podia fazer. Se o médico achar que ele dá conta, tudo bem. Normalmente... o médium ele vai ter equilíbrio também, porque ele vai ser humilde, vai falar assim, olha, aqui nesse ambiente eu não dou conta, eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda, porque o médium curador ele não trabalha sozinho. Primeiro ele precisa de espiritualidade, segundo ele precisa da equipe mediúnica que o ajuda, porque senão vai ser só ele que está curando, raramente isso acontece, Então, e os espíritos de luz, eles não estão ali, que você balança o sininho, eles vêm correndo. É assim que funciona. Os espíritos têm os compromissos dele também. Imagina, você está lá no seu trabalho, alguém te liga, vem aqui agora porque eu estou precisando de você, larga tudo. Você vai largar tudo e ir lá? Então, assim, nós temos são as questões da interação do mundo espiritual. E aí nós vamos explicar para a pessoa o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta. Fala assim, olha, para a gente fazer esse trabalho precisa disso, disso e disso. Você quer ir lá no dia tal, no horário tal? Mas eu não estou dando conta, passando mal. Então vamos fazer uma prece aqui, ó. Não custa nada. Senta aí, vamos fazer uma prece nós dois, te dou um passe, Te dou um passe mental, Vamos fazer uma leitura, fazer um culto, Se eu não tiver com tempo, fala, não, você vai mentalizar tal, depois a gente conversa, porque eu estou ocupado. E cabe também a pessoa que está pedindo ajuda ter um pouquinho de senso também, Então o que acontecia? No final da vida do Chico ficava policial em torno da casa do Chico, porque o pessoal pulava o muro da casa do Chico o tempo todo lá para poder pedir as coisas para ele, mas sou só eu, mas são 50 só eu todo dia, porque quando a pessoa resolve o dela, ela vai embora e não quer nem saber se tem mais 30 que fazendo a mesma coisa, Então às vezes é um processo de educação também aprender a esperar, Eu lembro uma vez a gente estava na reunião mediúnica e aí tinha uns espíritos para comunicar lá, Aí tinha uma fila dos espíritos encarnados, no plano espiritual fica tanto assim. Tinha uns 500 espíritos. E aí os espíritos estavam comunicando lá, através dos médios, eu estava lá olhando lá, através da vidência, estava lá vendo.
E aí, em determinado momento, um espírito lá saiu do meio da multidão lá que estava para ser atendido e começou a brigar com a espiritualidade, falar assim que ele tinha chegado a hora tal, que eles tinham que deixar ele passar na frente porque ele sofria mais, porque ele tinha mais problema, que ele ia fazer uma revolta, que ele ia fazer uma greve, que era um absurdo, que não tinha faltava caridade, por que aquele outro passou na frente e o outro não passou, né? E aí os espíritos eu fiquei olhando para aquilo, né? Os espíritos lá acalmando, né? Com aquele olhar tranquilo, né? Porque o espírito está desequilibrado, né? Então eles não vão bater boca com desequilibrado, né? Tem as regras. E aí eu fui notando que, né, que até no plano espiritual tem gente que passa na frente de todo mundo, que acha que o problema dele é maior do que os outros. E aí um amigo espiritual estava lá perto, um companheiro lá de um outro médium lá que trabalha com a gente, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, é isso aí pra gente aprender que para alguns espíritos desencarnados, a melhor terapia é fazer eles esperarem, porque eles não estão acostumados com isso. Então ele, esperar a vez dele é o maior tormento para ele, porque ele estava acostumado a vida toda a passar na frente, a dar um jeitinho, a ser o primeiro a ser atendido. Então aqui, né, na realidade espiritual, ele ter que entrar, né, numa triagem, numa fila, para ele é a maior das provas, a maior das dores, mas é o melhor remédio que ele tem. É melhor, o tempo que ele ficar aqui esperando para ser atendido vai render mais espiritualmente para ele do que o tempo que ele falar através do médium. Porque ele está trabalhando uma necessidade profunda daquele companheiro. Interessante, né? Então tem espírito, tem que aprender a esperar. Tem que encarnar também, né? Nós temos que aprender que as coisas têm o seu momento, têm o seu lugar, né? Claro que em situações de emergência é outra coisa, né? Mas a emergência não é a todo momento. Apesar de que para quem passa pela emergência, para ele é emergência o tempo todo, né? Mas são as coisas para a gente poder pensar, né? E aí o que acontece? Aí entra também uma estrutura espiritual organizada. Porque se uma pessoa acha que aquele determinado médium ele vai resolver todos os problemas dele, só ele que resolve, tem alguma coisa errada ali na estrutura da casa espírita, né? Porque esse médium ele foi colocado numa posição irreal, né? Ele virou ali um super-herói do grupo ali. Isso é complicado, você tem que fugir disso. Não é bom para a pessoa, né? Para o próprio médium, porque ele vai ficar, né, sendo tentado aí com a ilusão de que, né, da vaidade, e não é bom para as pessoas que vão criar uma expectativa que muitas vezes não vai se cumprir, né? Porque hoje talvez o médium dê conta, amanhã ele não vai dar. E aí? Então nós temos que ser pé no chão, fazer aquilo que a gente dá conta. Não quer dizer que a gente não vai tratar ninguém mal, que a gente vai agredir ninguém, né? Aí entra, né, a crítica amorosa, né? Nós vamos fazer a crítica amorosa. Ou seja, eu vou apontar uma dificuldade, mas com afeto, valorizando o ponto positivo daquilo. Totalmente o contrário que a gente faz hoje, porque hoje as nossas críticas têm o intuito de quê? De destruir, de pisar na cabeça, de mostrar, vê, você está errado, né? Ahá, te peguei, né? Então são críticas de baixo padrão espiritual. Mas vamos continuar nosso tempo aqui, ó. Nós temos 20 minutos ainda para falar de mediunidade. Estamos respondendo as questões sobre mediunidade. Quem quiser fazer alguma pergunta, né, pode falar o que vem no seu coração, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não. Muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar as coisas. E os espíritos são tudo bonzinhos, né? Os espíritos de luz, pelo menos, eles gostam das suas perguntas. Quando a gente faz as perguntas bobinhas, né, eles até ficam assim. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião de orientação, a reunião mediúnica que a gente fala na Casa Espírita, que é voltada para os mentores falarem das atividades da casa, né? E aí, em determinado momento lá, a companheira lá que estava assistindo a reunião virou, né, para perguntar sobre como é que está a evangelização, o que nós vamos fazer para a campanha do Quiro, como é que a gente pode melhorar as atividades da casa, eram coisas assim. E aí uma companheira pediu a palavra, né, o espírito estava lá comunicando, acho que até o Liel estava comunicando. Aí ela virou e falou assim, meu irmão, queria saber uma coisa. Eu tô cansada de sofrer porque eu sinto muita dor de barriga todo dia. Aí o espírito olhou, né, pra ela, com aquele carinho, e falou, minha irmã, né, você já procurou um médico? Já foi lá num gastroenterologista, já foi lá num clínico, talvez ele vai te ajudar. Né? Ela falou assim, eu fui, mas eu quero que os espíritos me curem. E ela falou assim, os espíritos vão te curar, né? Mas eu acho que você devia diminuir um pouquinho a sua alimentação. Você está comendo muita carne, muito condimento, alimento pesado, né? Você já não está mais naquela idade, né, minha filha? E aí a companheira falou assim, é mesmo, né? Eu acho que eu estou exagerando, né? E o espírito riu, né? E era um tema totalmente fora do assunto, né? Como também teve um dia lá, né, nessa mesma reunião, em outro dia, que a pessoa virou no meio da reunião e falou assim, meu irmão, eu queria tanto saber como é que tá minha mãe. Aí o espírito olhou, coçou a cabeça, né, no mundo espiritual, falou, como é que é o nome da sua mãe, minha filha?
Ah, minha mãe é fulano de tal. Eu falei assim, olha, eu não conheço a sua mãe, eu sei, né? Mas eu vou perguntar aqui para um amigo espiritual que está aqui do lado aqui, né? Ele perguntou, falou, meu irmão, você sabe alguma coisa da mãezinha dela? Aí o espírito falou, não, ela tá bem, contou uma história lá da mãe dela, como é que tava, aquela coisa toda, né? E seguiu, né? Mas não era o objetivo da reunião, mas o espírito falou, respondeu, né? Na sua evidência, Marcelo, como é a experiência? Qual a diferença de espíritos encarnados? Pode ser tátil? Nossa, essa aí é muito boa, Márcio. Nossa, essa aí é boa. Assim, olha, eu vou falar a minha experiência. Muitas vezes, quando a gente vê os espíritos, né, existem alguns casos que você vê que é um espírito desencarnado. Por quê? Porque às vezes é uma imagem meio translúcida, né? Aquela imagem, já viu que ele já parece que é um transparente, um trem assim meio translúcido, assim, você vê que é desencarnado, né? Que é mais comum, tá? Você vê ali uma diferença ali bem, né? Parece que você está vendo uma imagem projetada, uma coisa meio esquisita. Em outros casos, já aconteceu comigo, tá? Isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu não esqueço uma vez que eu fui trabalhar, normalmente eu pego o serviço 6 horas da manhã e eu pego em outra cidade aqui perto aqui. E aí, normalmente, eu saio de madrugada, pego 2 ônibus para ir trabalhar, aquela coisa toda, né? E eu lembro que um dia eu peguei um ônibus aqui perto da minha... O segundo ônibus que eu pego, que para lá no hospital, né? E quando eu tava no ônibus, eu sentei do lado de uma senhora, assim, de coque, assim, com aquela aparência de tia-avó da gente, sabe? Aquela, assim, né? Aquela tia-avó velhinha, né? Ela tava sentada no ônibus, assim, tava com um chale, assim, marrom em cima, não esqueço, né? E tava com uns papéis na mão, assim, todo amassado, amarelado. E eu sentei do lado dela, cumprimentei, né? Falei assim, bom, né? Ela tava lá olhando, ela olhou para mim assim com os olhos lúcidos, assim, bem profundos, né? E falou assim, tudo bem, meu amigo, tudo bom. Eu falei assim, você está indo trabalhar? Eu falei, graças a Deus, né? Apesar do sono. Aí, e todo dia quando eu sento do 11 eu durmo. Uma coisa fantástica. É sentar e dormir, né? E nesse dia não deu sono, né? E o que acontece, né? Normalmente o ônibus fica vazio, fica 2, 3 pessoas. Eu nunca tinha visto assim, ó. Normalmente é as mesmas pessoas que pegam ônibus nesse horário, né? Tá todo mundo indo trabalhar, né? Então... E aí, eu fui conversando com ela. Ela foi me contando lá da filha dela, que a filha dela chamava Valdete, e me contou um monte de história, e foi falando, e ria, e contava, e passava a mão no cabelo, assim, o cabelo da grisalho, assim, né? Num coque assim, preso, assim, parecia que ela tá passando assim, tinha uns grampos assim. E eu conversando com ela, conversa vai, conversa vem. Quando eu fui descer do ônibus, né? E eu conversei tava falando, igual eu tava falando aqui com vocês aqui, né? Quando eu desço do ônibus, eu olho pro lado, assim, uma colega minha que trabalhava comigo, né? Me olhando com o olho mais arregalado do mundo, assim. Tipo assim, você bebeu uma? Eu falei assim, eu cumprimentei, falei assim, tudo bem? Falei assim, hoje você não dormiu? Que você ficou? Não, que eu fiquei conversando com a dona. Na hora que eu olhei pro lado, cadê a dona? É um espírito desencarnado, né? E aí eu fui saber depois que a tal da Valdete é uma paciente lá do hospital, ou seja, ela tava indo visitar a filha. Por que ela pegou o ônibus? Jesus vai saber. Mas ela tava indo visitar a filha, né? Que chamava Valdete, aliás, né, que já é uma senhora idosa, uma senhora de mais de 70 anos, né? E as coisas que ela me contou, eu fui lá atrás da dona. Larguei lá na hora do almoço, fui lá, conversei com a dona. Você conhece uma pessoa assim, assado, papapá, 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 papapá? Bateu tudo. Né? Claro que eu guardei pra mim. A minha colega que viu aquilo ficou doida. Achou que eu tava bigotando. Né? Por quê? Porque eu fui conversando com a dona. É um trajeto de mais ou menos, quer ver? Uns 35 minutos. Né? Ainda bem que só tinha ele, mas um outro colega meu que estava sentado lá na frente dormiu. Dormia igual uma pedra, igual eu durmo também. Né? Mas eu vi o espírito como se para mim era uma pessoa encarnada. Tanto é, Márcio, que eu senti a respiração dela. Né? Aí ela estava tão materializada dentro da minha percepção, né? Ou eu tive um surto psicótico lá no momento, né? Claro que né? Você acha que eu não pensei nisso, penso, né? Mas assim, foi uma das experiências mais palpáveis que eu já tive. Já tive uma outra também com um paciente lá do hospital, que eu até já contei a história do moço que estava internado lá, foi reclamar comigo. Depois, pela conversa dele, que eu percebi que ele era desencarnado, né? Mas já tive sim. Em alguns casos parece que está encarnado. Se você pôr a mão, você sente. Né? E segundo o Kardec, esse chama esse fenômeno de agênere, né? O Kardec ele fala, não sei se o caso dessa dona era, tá? Mas assim, o Kardec fala que alguns espíritos conseguem se materializar que eles passam no encarnado. As pessoas acham que é o encarnado que está ali.
Né? Tem uma história até de um moço lá do que visitava o Chico. Tem um caso muito famoso sobre isso aí. Né? Que ele só aparecia um dia de chuva, tinha uns negócios assim. Né? O povo da roça conhece um tanto de coisa. Hoje em dia nós não temos muito espaço mental para essas coisas, né? Então a gente tem uma vida mais corrida e a gente não percebe. Consegue enxergar o cordão de prata? Às vezes, raramente. Muito difícil ver. Tá? Porque normalmente a gente não vê espírito encarnado durante a vigília. Ou seja, o que isso quer dizer? Cordão de prata é quando alguém está dormindo, sai do corpo e vai em algum lugar. Né? Então, normalmente, quando nós estamos acordados, é de dia. Então, a maioria das pessoas estão acordadas. Então, os espíritos que a gente vai ver são espíritos encarnados. Então, é muito raro você ver um encarnado desdobrado durante o dia. Às vezes, na reunião mediúnica, eu já vi. Uma vez eu vi na reunião mediúnica um companheiro que foi atendido uma menina, né, que estava grávida, e ela tinha um cordão de prata. Dava para ver lá um feixe energético saindo aqui do alto da cabeça dela, assim, que não parece nada com cordão, parece mais um tubo de luz, assim, um jato luminoso, né, que se perde assim no espaço, assim, do que um cordão mesmo, a corda. Não parece cordão, não. Né? O espírito ser mais claro, escuro, translúcido tem a ver com ser mais ou menos evoluído, tem a ver com a vibração. Olha, quanto mais denso, mais primitivo. Quanto menos, mais evoluído. Mas os espíritos superiores eles podem ficar mais densos para facilitar eles serem percebidos. Tá? Então a vibração do espírito, quanto maior a vibração, né, mais diáfano, né, mais sutil é o espírito. Quanto menor a vibração, mais baixo é o espírito. Mas o espírito superior ele consegue diminuir a vibração dele, senão a gente não percebia. Então, por exemplo, um mentor. Imagina que o Liel vai lá comunicar na reunião mediúnica. Para ele comunicar, para mim ver ele, né, ele tem que baixar a vibração dele. Ele tem que se tornar mais lento vibratoriamente para mim conseguir captar ele. Senão eu não percebo, não. Se ele vem aqui, eu não. É assim que os espíritos de luz fazem para os outros espíritos não os perceberem. Você já viu nos livros, né? Fala muito. Chega o espírito de luz lá e os espíritos astrais estão lá conversando, fazendo, rindo, o outro tá lá quietinho, tá lá ouvindo tudo. Né? Ninguém vê ele. Por quê? Porque ele tá uma vibração diferente. Né? Um espírito inferior, subir a vibração dele não tem jeito. Só se ele melhorar. Porque vibração está ligada com o estado espiritual dele. Um espírito superior ele pode baixar a vibração dele momentaneamente por força de vontade. Depois ele volta ao normal. Mas subir a vibração é só a evolução que faz. Né? Não adianta eu querer subir minha vibração e encontrar com Jesus. Né? Eu ainda não tenho nível evolutivo para isso. Eu nem sei como fazer. Né? Então, de baixo desce. Os de que estão embaixo não sobem não. Tá bom? Vamos lá? Jesus, eu morro de medo. Não, morre não, a dona era boazinha, né? É, um amor, a senhorinha lá. Não, eu gostei demais dela. Foi né? Tem uns espíritos bonzinhos, né? Eu lembro uma vez que eu tinha uma namorada, e aí eu briguei com a namorada, eu vi um espírito lá, que era um companheiro espiritual lá, e ele foi lá, conversou comigo, contou casos de quando ele namorava também. Falou, né, os espíritos são bonzinhos. Né? Então, assim, não precisa ter medo, não. Muitas vezes, e muitos casos, os espíritos nem sabem que estão desencarnados. Em alguns casos, né? Quando o espírito superior, não. Né? Mas os espíritos estão aí na média para baixo, consegue sentir, abraçar? Nunca tentei, é uma verdade. Né? Tirando em desdobramento fora do corpo, assim, você sai do corpo, aí você consegue. Mas eu sentia, eu posso dizer o seguinte, quando eu estava sentado do lado da dona, eu senti a perna dela encostando na minha. Isso aí, o limite do corpo dela com o meu, eu senti. Entendeu? Então eu não conseguia entrar dentro dela, vou dizer assim, né? Tanto é que eu achei que ela estava encarnada, achei que ela era uma senhora encarnada, né? E o Chico tinha muito isso, né? O Chico, né, tem a famosa história lá da dona que chega perto dele, já estava velhinha, ele pergunta para ela, a senhora, a dona vai lá, cumprimenta ela com a coisa toda, ele fala assim, me responde a pergunta aqui, me desculpa, a senhora está encarnado ou desencarnado? O Chico perguntou isso para a dona. Né? Mas ele já estava com 90 anos de idade, né? Então ele já estava meio misturando os dois mundos. Ela falou, não, eu tô encarnado ainda, Chico. Aí ele fala, graças a Deus, né? Mas assim, para vocês verem que às vezes é muito parecido, em alguns casos não. Né? Principalmente quando os espíritos, por exemplo, tem um espírito que tem muita deformidade. Aí você vê que são coisas que um ser humano não conseguiria sustentar nunca. Né? Mas isso aí não vem nem caso disso. Ou então quando o espírito está envolto em fenômeno luminoso. Né? Por exemplo, você vê um homem lá que está brilhando igual a luz do sol. Aquilo ali não é encarnar, só se ele enfia uma lâmpada debaixo da camisa. Mesmo assim não daria aquele efeito. Né? Você vê um espírito que em torno dele está pulsando energia, como se fosse assim, ó, como se fosse energia que escorresse pelo corpo dele assim. Né? A coisa mais linda do mundo, luminosa, assim. Naquilo ali não é encarnado. Né? Só se você está vendo a alga do cara, mas também não é tão comum você ver uma alga assim. Então você vai ver aquilo ali é um desencarnado. Né? Eu já notei que normalmente
durante a manhã, principalmente os horários mais cedos, é mais fácil de perceber. As vezes que eu vi um espírito mais materializado, que eu me lembro, né, foram nos horários tipo assim, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, o sol nascendo ali. Foram os horários que eu mais percebi esses espíritos assim, mais materializados. Né? Durante o dia, talvez por causa da correria ali, do dia a dia, do sol a pino, aquela coisa toda, né, que a energia solar também ela faz um filtro, né, dessas aparições aí, vamos dizer assim, é mais difícil de ver. Tá? Eu já vi dentro de casa, assim, o espírito chegar, às vezes eu vejo, né? Às vezes eu tô lá sentado ali, eu vejo, por exemplo, hoje mesmo eu tava ali na cozinha, minha esposa tá lá estudando, né? Ela estuda pra caramba, né? Também dá aula, tá um monte de coisa. Ela tava lá sentada lá, escrevendo lá, eu cheguei lá, eu tinha um espírito lá dela. Né? Tinha um dos amigos espiritual dela lá e tava lá olhando, assim, passando a mão no cabelo dela. Eu falei assim, beleza, né? Eu olhei assim. Ela já sabe, quando eu paro, dou uma olhada assim, ela fala, você tá vendo alguém, né? Às vezes eu vejo no dia do culto no lar, às vezes a gente tá no culto no lar, a gente vê o companheiro espiritual chegando, aí põe a mão na cabeça do menino, põe a mão na cabeça do outro, né? Às vezes ele traz um amigo, apresenta, fala assim, esse aqui nós estamos fazendo um trabalho, eu trouxe ele aqui pro culto, aqui só para ele participar, tem problema? Né? Então, assim, os espíritos, eles são muito, né? Às vezes eles trazem alguém para visitar a gente, isso é bem comum, né? Mas assim, isso é tudo muito tranquilo, mas você vê que é desencarnado, você vê que a energia é diferente. Né? Mas assim, materializado mesmo, é mais nas horas da manhã mesmo. Aí fala assim, mas tá dormindo? Não, tá dormindo não. Né? Tanto é que o outro filho batendo papo com a mulher. Né? Então assim, mas, e olha que eu sou muito crítico com isso, tá? Eu vou atrás de saber a informação dos negócios depois. Igual o moço que eu vi no hospital também, que eu fui lá saber se tinha um cara com as características. Eu perguntei lá pra uma enfermeira lá, que é minha amiga lá, que é espírita também, né? Pra não achar que eu sou maluco, né? Vai que eles me internam lá, né? E aí ela confirmou mesmo os dados, né? Mas é uma coisa bem interessante. Mas não precisa sentir medo, não, porque né, o medo faz parte, né? A gente sente, mas não precisa alimentar isso, não. Os bons espíritos, eles sabem né, como aparecer. Claro que tem espírito que quer te assustar. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade. Eu lembro que uma vez eu fui no banheiro e tinha um espírito no espelho, o famoso espelho. Você olha pro espelho, tem uma entidade, um espírito todo desgrenhado olhando pra você atrás de você. Eu falei, nossa senhora, eu fiquei quase um ano sem entrar no banheiro. Quando eu entrava, eu abria aquela janelinha, né? Aquelas portinhas lá do armarinho do banheiro, né? Então eu abri aquilo, eu fiquei abrindo aquele negócio quase um ano, pra não ver ninguém, com medo de ver alguém atrás de mim de novo. Né? E vi, né? Qual a relação da chuva com esse espírito se materializava com o Chico? É porque ela estava escuro. Né? Normalmente a luz do sol atrapalha. Então, quando era um dia chuvoso, ou quando estava entardecendo, né? Então era um dia com a densidade atmosférica mais pesada, era mais fácil para o espírito se materializar. Diz que esse espírito também materializava muito quando tinha velório. Né? E ele ia lá, conversava com o Chico, né? E o pessoal, muita gente via ele entrando e saindo, achava que era encarnado. Muitos anos depois que o Chico falou, não, esse aqui é um desencarnado, vocês estão vendo espírito. Né? Ele vem aqui mesmo, a gente conversa, mas. Né? E ele só vinha nos dias certos, lá que tinham determinados fenômenos atmosféricos, lá que permitiam isso para ele. Né? Isso é bem interessante. Né? É a questão mesmo do ambiente mesmo. Um dia ensolarado não é muito fácil para os espíritos materializados. Né? Claro que os espíritos de luz eles fazem do jeito que eles quiserem, né? Mas para os espíritos mais comuns é mais difícil. O sol ele dissolve os elementos espirituais mais densos, tá? Segundo o André Luiz. Né? Nunca estudamos isso em profundidade, mas é um tema interessante. Mas é isso, amigos. Nós estamos terminando aí o nosso estudo. Né? Falamos demais, espero que não tenha falado tanta bobagem, pelo menos alguma coisa tenha sido útil. Né? O nosso objetivo é esse. O estudo que a gente faria amanhã, nós vamos fazer na sexta-feira, tá? O estudo de Evangelho. E aí eu queria pedir a todos aí, né, que se alguém tiver algum tema aí do Evangelho, do Novo Testamento que acha interessante, né, manda pra gente aí pra gente poder fazer o estudo, né, pra gente poder ter ideia. Igual eu tava conversando hoje com uma amiga nossa aí, né, tá falando que sou melhor para responder a pergunta do que para elaborar tema. Então eu sou muito bom mais em responder do que elaborar os temas. Então, né, quem quiser aí nos ajudar é muito bem-vindo, tá? A gente vai deixar o vídeo aí salvo no IGTV, se o Instagram nos ajudar, né? Se o Instagram quiser. E no mais, meus amigos, né? Vamos levar no nosso coração aí as vibrações de amor, de luz, vamos fazer o nosso melhor, vamos oferecer aquilo que a gente tem de bom, né? Vamos lembrar lá dos nossos irmãos lá do Líbano, lá que estão passando lá por um momento muito difícil, né?
que só por si já é um momento que seria interessante a gente estudar, né? Lembrar que a gente pode oferecer as nossas preces, a nossa ajuda, né? A nossa boa vontade. E eu vou lembrar uma coisa que um amigo espiritual falou para mim uma vez, que eu acho que vale muito pra gente. Vamos tentar ser as pessoas mais éticas possíveis. Tentar fazer pro outro aquilo que a gente acha que é correto pra gente, né? Sem importar se o outro está vendo, se vai ter algum retorno, se não vai ter. Vamos fazer o certo pelo certo. Mesmo que todo mundo discorde da gente, né? Mesmo que todo mundo ria da gente, mesmo que todo mundo ache que a gente é um bobo, um idiota, vamos tentar. Né? Nem sempre a gente consegue, é claro. Né? Mas vamos tentar viver de maneira mais ética. Porque a ética é o primeiro caminho da elevação espiritual. Sermos pessoas mais amorosas, mais gentis, mais compreensivas, né? Sermos críticos amorosos dos nossos irmãos. Né? Sempre que a gente tiver uma palavra de crítica, que ela seja adoçada por afeto, por entendimento, né? Por um ponto positivo a ser ressaltado. Né? Então a gente trabalhar isso vai nos ajudar muito aí na nossa jornada de muitos milênios ainda. Né? Vamos amar, vamos ser útil, vamos dar. Né? Aonde quer que você esteja, você pode dar, ajudar alguém. Né? Quando você passar na rua e ver alguém que está precisando, né? Ou quando você estiver em um lugar e você só notar que tem alguém sofrendo, que tem alguém precisando de ajuda, é porque é você mesmo que está sendo chamado a ajudar. Né? É uma oportunidade de ser médium. Muitas vezes espíritos iluminados estão te convidando a serem as mãos, a boca, né? Na ação ali por alguém que está precisando. Então, ajude, não perde oportunidade não. Né? Se o bem te chama, segue. Se o amor te convida, atende. Pois que junto a ele, Jesus caminha, Jesus estende as suas mãos. E o bom médium é o médium que se torna companheiro de Jesus no trabalho, na renovação e no amor. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Lembro de coração, né, os amigos aí que tiraram do seu tempo aí para nos ouvir, né, e que nós possamos seguir em frente. Até sexta-feira, se Deus quiser. Muita paz, muito amor. Grande beijo no coração. Muito obrigado.